Vendo essa live depois da gravação dela, eu peço que você fique aqui porque a gente vai falar um pouquinho hoje sobre várias coisas que aconteceram no mês de setembro, não só na minha vida como no Brasil. Foi época de primeiro turno de campanha e eu prometi que eu ia falar um pouquinho com as pessoas a respeito disso. Pedi para que algumas fizessem algumas perguntas e aí hoje vai ter resposta. Para quem estiver entrando, eu já quero pedir que vocês me deem um alô para ver se o som tá interessante, porque eu tô testando o microfone. E aí a ideia então é que a gente consiga ter aqui um som interessante para que vocês possam ouvir, tá bem? Então se alguma coisa de áudio estiver acontecendo errada, vocês por favor me avisem. Para quem... Bom, talvez vocês me conheçam, talvez não, mas eu quero começar já falando um pouquinho sobre quem eu sou. Então meu nome é Lucas Felipe da Silva, eu sou jornalista. Olá Márcia, como você está? Sou jornalista, sou mestrando em Relações Internacionais. Nas últimas semanas eu estava trabalhando na campanha nacional do Ciro Gomes, apresentava o programa Vira Voto na Ciro TV. Maravilha, Gustavo, muito obrigado. Que o áudio tá bom, então já tenho certeza. Eu estava trabalhando lá e foi uma experiência encantadora, assim, por isso que resolvi que eu queria falar um pouquinho mais sobre isso e abri recentemente uma caixa de perguntas e respostas para que as pessoas me mandassem algumas coisas. Então, eu quero começar a responder elas, é claro. E todo mundo que tiver novas perguntas, é só mandar no chat pra mim e eu vou estar respondendo. Também, se quiserem dar o likezinho de vocês, ajuda no engajamento, então eu não vou ficar nem um pouco triste. Gustavo, oi querido, parabéns pelo trabalho que fez na campanha do Ciro, obrigado Gustavo. Tem que dizer que foi muito desafiador, assim, tava lá muito feliz, aprendendo muita coisa sobre comunicação e em alguns momentos inclusive me lembrei de você, porque, enfim, né, pessoas que trabalharam com comunicação que se comunicam. Boa noite, Jonatas, o César falou ali, ó, Lula nunca. Tem vergonha na cara quem vota no Lula? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá bem? Eu não tenho intenção de que a live seja muito longa, mas para que a gente possa conversar um pouco sobre os temas que foram abordados. Eu já vou começar também, então direto com as caixinhas, porque tem várias perguntas que me enviaram. E a primeira coisa que me enviaram, a primeira resposta foi abrir um OnlyFans trabalhista. Para quem não sabe, o OnlyFans ele é uma plataforma, vou dizer assim, de conteúdo sexual, talvez, conteúdo mais de 18 anos. E um OnlyFans trabalhista me parece muito interessante. Se vocês olharem meu perfil, vão ver que durante os últimos 4 anos, volta e meia estava eu utilizando fotos sem camisa para falar das palavras do Ciro Gomes, da palavra do Ciro Gomes, né? Então eu geralmente fazia algumas coisas, era quase como um OnlyFans trabalhista. Olha, me fizeram uma pergunta aqui, ó, que eu vou ler para vocês. Olha, Lula não pode ser candidato na próxima eleição por já ter feito 80 anos. Quem será seu sucessor? O Alckmin? Eu tenho a impressão de que o Lula quer eleger o Haddad em São Paulo para que o Haddad seja um possível sucessor no que vai acontecer depois do governo. Eu diria, não duvido que seria... Oi, Redes da Massa, tudo bom aí? Eu duvido que seria possível, não duvido mais que seria possível o Alckmin ser o candidato do PT, porque eu imaginei que o Alckmin nem estaria, né? Mas aí eles estão juntos. Então eu não tenho nem como dizer o que pode acontecer a partir de 2026 com a saída do Lula, assim. Mas é coisa pra gente ver. Também tem uma pergunta, uma outra fala aqui, ó. Será que se o Bolsonaro ganhar o Lula agora, se nos pedidos de impeachment? Esse negócio que eu quero saber também, sabe? Será que se o Bolsonaro se reeleger, e espero que não se reeleja, o Lula assina algum pedido de impeachment? Por favor, aí, o César aparentemente muito revoltado com o Lula, eu acho que ele deve concordar comigo que não. O Jonathan ali, que não tem muita... o Haddad não tem muita força mesmo, eu concordo plenamente. Alan, meu Deus, que saudade de você! Meu Deus, esse homem maravilhoso que comentou ali, Alan, manda um parabéns pra você. É uma das pessoas mais maravilhosas que eu já conheci na vida, assim. Vamos pra próxima pergunta, então. Eu tô indo bastante rápido, porque são várias as perguntas. Eu também não quero ficar muito tempo aqui com vocês e garantir que quem chegue possa escutar a própria resposta e rapidinho, para não precisar perder muito tempo, tá bom? Falar sobre produzir uma campanha coletiva de juventude aqui em Foz do Iguaçu. Então, Foz é uma cidade de fronteira, né, uma tríplice fronteira, e a gente trabalha aqui com algo como 260, 70 mil habitantes. O que acontece é que Foz, montar uma coletiva de juventude aqui me parece genial e interessante, porque a Câmara de Vereadores precisa de mais espaço para a juventude por uma série de motivos. Não só porque é jovem, mas porque eu sinto que a juventude tem uma pluralidade que é necessária. Então, sim, eu vou estar colaborando, seja institucionalmente ou com nomes mesmo, numa campanha de juventude em Foz do Iguaçu.
Também falaram pra mim aqui, ó. Eu ia amar ouvir um podcast seu. Já imaginou um de frente com o Luffy? Eu amo podcasts. Quem me conhece, Paixão, manda um livro pra mim. Paixão, Constância, mande um livro pra mim, Ciro. Olha, eu não tenho os livros do Ciro, mas assim, eu queria ser o próprio milionário cirista pra estar conseguindo mandar pras pessoas. E aí, a pergunta, perdão. O De Frente com o Luffy. Olha, eu amo programas. Eu acho que programa, como o do De Frente com o Gabi e esse podcasters, são um formato que funciona bastante. Consegue deixar as pessoas confortáveis. O próximo Ciro, eu sentia que ele ficava muito confortável para falar sobre o projeto dele. Então, acho que funciona mesmo. E eu já tenho um podcast. Se vocês verem depois que terminar a live nos meus stories, eu fiz a divulgação de um novo episódio hoje. E vou continuar lançando. Eu acho que o Faz o 12 aí é o nome, inclusive. Ele é um podcast um pouco que eu fiz na pandemia. E eu tenho lá a marca. Enfim, ele vai ter todo um rebranding, todo um novo pensamento. Mas eu já tenho um podcast. Faz o 12 aí. Em breve vai ter mais episódios. O Jonas também então, comentou sobre Faz 12 aí. O Jonas já conhece, no caso. E olha aqui, ó, irmão, fala sobre a possível guerra que essa polarização pode gerar e separar nosso país. Pronto, eu tô muito preocupado que não interessa o que aconteça. Alan, obrigado. Eu tento fazer um bom trabalho no TikTok também o máximo que eu posso. Eu fico com muito medo de não interessa o que acontecer, o Lula ganhando ou o Bolsonaro ganhando. Eu acho que é aquele diagnóstico que a gente já tinha de que o dia depois de amanhã ele vai continuar sendo muito complicado, porque o Lula não fala o que ele quer fazer, o Bolsonaro não fala o que ele quer fazer. Até hoje eu fiz um post muito triste, porque assim, a gente está num segundo turno onde estão discutindo quem é mais maçônico, quem é maçom, quem é mais satanista, e isso é muito triste, porque a gente devia estar discutindo o emprego, a renda, sabe, o salário das pessoas, e aí vai bater uma saudade imensa do Ciro, porque ele era o único que falava sobre isso, né? Então, enfim, a saudade de Ciro Gomes. Glei, Pod 12, olha, eu acho que esse Pod 12 eu tenho quase a impressão que já tem alguém que sacou essa ideia. E tem no Spotify. Dá uma olhadinha aqui, quem sabe você encontra, eu vou ficar com o Faz o 12 aí. O da Vosca falou sobre o fascismo do PT. Muita gente acha problemático de dar essa coisa do fascismo com relação ao PT e afins, mas é porque tem coisas muito parecidas dentro do que é o fanatismo do Lula e do Bolsonaro, assim, sabe? No sentido de que a gente tem esses lados fanatizados. Tem gente que o Bolsonaro pode bater na mãe dele, o Bolsonaro pode fazer qualquer cagada que for e vão ficar passando pano. Aqui em Foz do Iguaçu, inclusive, isso acontece de maneira preocupante. A quantidade de passação de pano para bolsonarista. Até não entendo como uma cidade que vive à base do dólar ali do ladinho e não tem essa noção de que vê o dólar lá em cima, o dólar mais alto, mais baixo, e não consegue perceber que o governo Bolsonaro foi ruim. E também do Lula, né? Tem muito fanático do Lula. E aí a violência. Eu fui atacado muito pelo gabinete de ódio lulista e eu acho que foi um negócio que me deixou um pouco mais receioso com relação a essa galera. Rafael, vamos ver o que vocês mandaram aqui, gente. Glei, você viu que a Tebet está com proposta de dívida? Ciro contribui para o debate. Sem dúvida. Quem que em 2018 falava sobre dívida? Ninguém. Quando o Ciro apresentou o projeto, o da SP Ciro, tem gente que zoou e fez piada, não sei o que, e hoje quase todos os candidatos têm um projeto de renegociação. Inclusive o projeto de renegociação foi o que o Ciro colocou, o PDT colocou na pauta para o governo Lula apropriar em função do apoio do segundo turno, né? Rafael, obrigado. Rafael, eu me empenhei bastante na campanha do Ciro, foi um negócio muito louco, não me arrependo de nada. Sim, ele mandou mesmo a proposta pro Lula. Alan, boa noite. Tem como avaliar qual o principal erro da campanha do Ciro? Eu não quero fazer essa avaliação agora, assim. Eu acho que é um processo que está passando essa primeira semana, a gente está vendo como é que as coisas estão andando. Eu sinto que eu não consigo dar uma resposta definitiva, embora eu tenha lá os meus palpites, não é mesmo? Indo para a próxima pergunta que mandaram aqui para mim, olha, falou aqui, ó, todo dia um argumento diferente para que Ciro não desista de concorrer na próxima eleição. Sim, assim, a gente precisaria que o Ciro estivesse disponível em 2026, já pensando muito longe, só que não é tão fácil. O cara sofreu uns bagulhos muito absurdos, assim, eu nunca vi uma campanha tão suja contra ele. Então, se ele quiser ficar com a família dele, se ele quiser, assim, simplesmente, não quero mais isso aqui, tá ótimo. Eu só peço para que o Ciro Gomes mantenha a Ciro Games e que ele consiga continuar orientando, conversando com os jovens. A minha mãe, nem só os jovens, a minha mãe era apaixonada pela Ciro Games, meu padrasto chega em casa sempre. Então acho que esse serviço de orientação que ele consiga manter. Mandaram pra mim aqui, faz uma página chamada Eu Avisei. Gente,
Porque a tragédia, eu tenho a concepção de que a tragédia pra mim tá anunciada. Do Lula, o Alckmin, ou o Bolsonaro e o outro lá, que eu não preciso nem citar o nome, que é o vice dele. É uma tragédia anunciada e a gente vai poder falar, e não que isso seja bom ou ruim, eu avisei. Porque a gente tá, quem tá de acordo com o Ciro, tá no Projeto Nacional, tá há 5, 6 anos falando que isso tá acabando com o Brasil, que a gente tá com uma polarização que tá levando a gente pro fundo do poço, e aí vai a polarização pro segundo turno. Então a tragédia ela é dada. O importante é como a gente continua se fortalecendo, acho que isso é o principal, para que quando essa tragédia acontecer a gente possa mostrar pro povo que a nossa proposta, que a nossa ideia é a melhor. Obrigado, Arthur, tá vendo que você comentou ali também. O Paixão Consta também, de novo, né? De novo o Brasil podia ter eleito um cara massa, mas, enfim, a gente vai ver, e o projeto PLT se mantém para 2026, né? Se o Ciro não quiser vir, a Juventude pega ele lá pelo aqueles cabelo calvo dele, vai trazer ele para Brasília à força, que esse homem vai ser candidato sim, mas enfim, por enquanto ele descansa. Aqui, ó, precisamos construir quadros, base, programas e propostas para 2024. Foi o Gabriel, que foi candidato em São Paulo. Eu também acho, até porque o arrastão que a gente tomou do bolsonarismo no Congresso Nacional, sabe, que de 27 senadores, 20 foram eleitos bolsonaristas. Tipo, ou a gente aprende alguma coisa com isso, ou lascou de vez, assim. Na verdade, a gente deveria ter aprendido lá em 2018. E aí a gente perdeu lá o Congresso Nacional, agora a gente perdeu mais ainda. Proporcionalmente a gente está menor do que esteve em 2018, o bolsonarismo está maior no Congresso. Então assim, a gente não aprendeu mesmo. Eu atribuo parte desse não ter aprendido à mania cega de certa parte da direita esquerda brasileira de ir atrás do Lula em tudo que ele faz. Que deu errado lá em 2018 e deu errado de novo. O PT tá com muito deputado, tá não sei o quê, mas o campo progressista é destruído. O segundo partido que mais tem deputado é o PDT, com 17, e a gente diminuiu. Então tem que rever, porque não adianta ficar só pensando na eleição presidencial e o deputado lá arrasando com o que a gente tem, e daí como é que vai chegar o Lula para governar com o Senado do jeito que tá. Enfim, muito problema pro Congresso Nacional, a gente vai ter muito trabalho, por isso que essas bases têm que ser construídas já para 24. Então os militantes têm que estar pensando nas eleições municipais, porque a eleição municipal é a mais cara a cara que tem, é onde você vai pro bairro, você vai na rua com as pessoas, então isso também é um momento de construir base para mim. Próxima pergunta. Aqui, ó, o Benjamin falou, tô triste, queria Ciro, eu também. Como eu já falei aqui, né, eu queria ele falando sobre emprego, mas a gente queria falar sobre emprego. Recebemos satanismo e maçom. Mas ok, né, vamos lá. O Phil do Beer falou falar sobre política. Acho que estamos aqui, né? Enfim, estamos falando sobre isso. O Luciano falou que voltou na Duda. Eu tô muito feliz que o PDT, eu também com esse chamado Partido das Travestis, pra mim, elegeu o Duda Salabert. Sabe, com uma votação muito expressiva em Minas Gerais. Eu já esperava, em função do sucesso que ela teve. Mas eu acho que a Duda é uma grande representação do que eu quero que o PDT se torne e continue sendo. Porque a gente abriu esse espaço para ela quis fazer parte do partido, se elegeu, tá lá. E se tornou, junto com a Érica, as duas primeiras travestis eleitas deputadas da história do Brasil, né? Então eu fico muito feliz de ter a Duda dentro do PDT, de novo, o Partido das Travestis, como eu gosto de chamar. A próxima pergunta o Tenório falou para fazer campanha pro Lula. Acho que a maior campanha que eu posso fazer pro Lula é não falar tanto dele. Porque não é porque o Bolsonaro é o pior ser humano do planeta Terra que o Lula é uma pessoa boa. E eu acho que nesse sentido eu vou parar de falar do Lula, porque poderia falar muitas coisas boas que o Lula fez, só que hoje o meu diagnóstico é que ele fez mais mal ao Brasil do que bem. Mas, ainda assim, não fez tão mal quanto o Bolsonaro, que é um bandido que matou gente na pandemia, né? Petistas tóxicos são bolsonaristas em sua essência. Eu sofri muitos ataques de amigos. Pois é, Arthur, eu também. Muito ataque de amigo. De gente. Teve gente que começou a usar meu nome, que me conheceu na faculdade, pra fazer onda de hate pra cima de mim. Assim, eu fiquei tipo, galera. Tem gente que eu não lembro nem o nome, entendeu? E, enfim, mas completamente desnecessário, né? E a gente tem que começar a olhar isso com realidade. Existe petista. Na verdade, eu acho que lulista eu prefiro chamar, porque o lulismo é um fenômeno mais amplo. O petista é um partido e tal. Muito violento, muitíssimo violento. E eu acho que esse tipo de gente tem que ser enfrentada tanto quanto a gente enfrenta bolsonarista, enfim, acho que é o tipo de coisa que a gente tem que ter atenção. Tu precisa bolar algo com o Tamir. Aqui, ó, foi o Epson. Tu precisa bolar algo com o Tamir, não sei o que, porque vocês são muito foda, velho. Eu agradeço demais. Foi uma honra pra mim conhecer o Tamir. Eu não conhecia ele
além das produções que ele já fazia, o Tamir tem um canal muito bom no YouTube, ele faz lives, já faz comentários várias vezes, e ele carinhosamente me chama de Filho do Sul, e eu chamo ele de pai de Diadema, porque aprendi demais com o Tamir sobre São Paulo, sobre uma realidade que eu também não conhecia. Então, certamente eu e o Tamir vamos estar trabalhando juntos, se pode ser um exclusivo, a gente já está pensando em algumas coisas. Mas, enfim, foi uma honra e que bom que vocês gostaram de ver nós dois juntos, porque vai continuar. E não esqueçam de passar nos canais do Tamir também e seguir ele, compartilhar as coisas dele, porque ele é uma pessoa muito foda. A próxima chamada de perguntas aqui. A Eudre falou divulgação do trabalhismo como alternativa às ideologias políticas atuais. Sim, é muito doido, porque o trabalhismo, pra mim, ele é o fio da história, no sentido de que a gente sai da Revolução de 30, sabe, Getúlio Vargas consegue fazer um projeto nacional de desenvolvimento naquela época. A gente tem JK, a gente tem Jango, a gente tem Brizola no século XX, mas o trabalhismo volta agora de forma reformulado, com novas roupagens, pensar a questão da tecnologia, sabe, do novo conhecimento, de pensar essa nova realidade do Brasil, que não é mesmo do século XX, é de agora. Então, na verdade, o trabalhismo ele é uma nova ideologia, no sentido de que ele não é a ideologia dominante. A gente tem um neoliberalismo, tanto da parte do Lula quanto do Bolsonaro, que dominam a economia por parte de banqueiro, e eu tenho o trabalhismo que vem se contrapor a isso. Então, é uma nova maneira de ver o Brasil, porém velha. Acho que e isso que é muito interessante, porque o trabalhismo ele é originário daqui. A gente fez ele, não é algo que a gente importou. Nesse sentido, eu acho que é importante que a gente consiga falar do trabalhismo com história, que a gente tem história, mas também para a nova realidade. Próxima pergunta. O que é uma nova mensagem? Lumir, nome desse chip não morreu. Olha, Lumir, vou mandar pro Tamir depois ver o que ele acha desse chip. Conquistei voto de bolsonarista dizendo que o trabalhismo é uma esquerda anticomunista. Olha, a coisa é que o Vargas, ele foi tão bom no que ele fez com relação ao anticomunismo que tá dando até hoje, né? Mas o trabalhismo não é uma esquerda anticomunista. Eu lamento te informar pro teu amigo bolsonarista. O trabalhismo, ele, na verdade, dentro do PDT existem grupos de comunistas, porque a discussão ela é muito tranquila entre o trabalhismo e o comunismo, assim, sabe? Dentro do PDT já é clássico, tanto que o Prestes é nosso presidente de honra, essa junção, né? Não significa que o trabalhismo seja comunista, de fato não somos, temos muita diferença. Mas muitos comunistas se abrigaram dentro do partido historicamente. O Dário está aí, meu Deus, meu chip com outra lá. Realmente, acho que eu não posso falar isso, né, Dário? Tá, eu vou ficar em silêncio aqui, mas colegas, eu encontrei uma moça paulista pro Dário. A próxima pergunta que eu tenho aqui fala só. Bora que tem segundo turno? Sim, temos segundo turno. Já falei aqui, né, que eu queria que fosse um segundo turno com mais discussão de proposta e tal, mas não tá sendo, então que pena. Mobilidade sustentável. Eu sou cachorrinho de falar sobre mobilidade sustentável. Eu vivo andando de bicicleta. Se você olhar isso aqui, é um cartaz que é basicamente uma espécie de oração da bicicleta, assim. Fala muito sobre como mobilidade é importante. Eu mesmo brinco que as pessoas gastam gasolina e eu gasto calorias. Então, amo bicicleta e eu provavelmente vou falar assim sobre mobilidade sustentável. Estou programando alguns vídeos onde eu consiga falar sobre isso. Até porque tem o diagnóstico que Foz do Iguaçu é uma cidade que tem muita abertura para falar sobre sustentabilidade, seja pela Itaipu, seja pelas cataratas, a natureza. Vai ter muita coisa ainda. Olha só, também tem uma moto passando aqui, um minutinho. Olha só, o Sidney mandou ali, sou o único e apenas no projeto de Ciro Gomes. Para mim tinha 3 pilares fundamentais para a nossa sociedade, era a diminuição da taxa de juros em relação ao cartel, que são esses bancos, claro. Esse eu acho que é a grande questão, né? O Ciro, ele propõe o enfrentamento dos bancos de fato, do sistema financeiro, dos juros, que é a tristeza que a gente tem com relação ao Lula, do fato de que ele se rendeu para os bancos, né? Aqui a gente também tem a Pri Silvestre, análise do resultado, falando sobre a convergência com relação às pesquisas. Já que a gente falou do Tamir, o Tamir tem um vídeo, uma live no canal dele, Discoteca, que analisa uma das pesquisas com muita profundidade, e é muito bom porque naquele vídeo ele revela, né, o que ia acabar acontecendo, que foram os erros das pesquisas. Então eu acho que a gente tem que começar a olhar com mais confiança.
As pesquisas acabaram moldando o que a gente está tendo hoje no segundo turno, porque não é à toa que faz 1 ano e 8 meses, quase 2 anos, que está dando pesquisa toda semana, afunilando o debate para ficar em Lula e Bolsonaro. Essas votações que a gente teve em primeiro turno não são normais, elas são resultado do Lula de um lado gritando que ia ser primeiro turno, do Bolsonaro do outro também falando que ia ser primeiro turno e não sei o que, não sei o que, não sei o que, deu no que deu. O fato é que as pesquisas erraram muito feio, e, de novo, financiado por banco, eu acho que, enfim, alguma coisa tem aí atrás. O futuro do Ciro na política. Então, gente, o Ciro vai continuar no PDT, ele já disse que ele quer morrer no partido, pelo menos é o que ele entende. Eu acho que as ideias dele fazem sentido dentro do trabalhismo, só não vejo ele sendo... eu não vejo ele sendo candidato. Mentira, eu vejo ele sendo candidato, óbvio. Mas aqui, de novo, presenciar tudo o que aconteceu com ele, a maneira como o Lula e o PT foram sujos com relação à campanha com ele, e o bolsonarismo sempre foi, mas... Enfim, o PT também sempre foi, desde Brizola. Mas eu acho que agora é o momento de descansar mesmo, porque dentro do partido ele já vai... As ideias dele vão ser dominantes dentro do partido, independente do que aconteça. Que ele foi essa grande nova liderança, assim. Pelo menos é a maneira que eu interpreto, assim, né? Independente da posição política dele, as ideias que ele está apresentando são o principal. A Pri também mandou assim, ó, falar sobre como será o governo do PT caso eleito e de Bolsonaro ser eleito. Eu acho que o governo do PT... vai ser um governo muito frágil, ainda mais agora tendo em vista como é que foi a eleição para o Senado, a eleição para o Congresso Nacional. O Lula vai ter muita dificuldade para governar. Ele já estava abraçado com umas galera meio duvidável, agora vai abraçar mais ainda, eu acredito. Eu tenho muito medo que uma tragédia aconteça em muitos sentidos. A gente tem um Alckmin de vice, já tivemos um Temer de vice, então a gente sabe muito bem o que isso pode significar, tendo um Congresso do jeito que é, enfim... então eu sinto um cheirinho de quando lá nos anos 50, ali próximo do suicídio de Getúlio. Não que o Lula chegue muito próximo do que é o Getúlio. O Lula teria que comer muito arroz com feijão para chegar próximo do Getúlio, mas a crise que pode estar instaurada me dá um pouquinho de medo nesse nível. A próxima pergunta que eu tenho aqui... o que os 3% representa. Eu fiz um tweet sobre isso que eu acho que os 3% hoje representam as únicas 4 propostas que o PT tem concretas para o segundo turno, né? Que o PT, os nossos 3% então estão pautando que o PT tenha o programa de renda mínima, Eduardo Suplicy, o programa de tirar o nome das pessoas do Serasa, a educação de tempo integral e um novo código de trabalho para os trabalhadores. Então, se o PT concordar com todas essas, os 3% significam basicamente tudo isso. 12 mais 1, né, gente? É a nova agora do PDT, então a gente não vota naquele número, 12 mais 1. Clã dos proto-influencers. Ai, fascistas na área. É muito louco, gente, porque quando você tá na militância, com alguma distância, você começa a perceber que algumas galeras começam a criar umas teorias da conspiração, porque tem algo dando errado, então é necessário encontrar um culpado. E aí, nessa busca ansiosa para encontrar um culpado, elas criam 1 milhão de teorias de coisas assim, muito doidas, e eu simplesmente não consigo entender. Me colocaram nesses dias que eu tava inserindo conteúdos liberais dentro do partido. Eu fiquei, meu Deus, eu falando do Darcy Ribeiro o tempo todo, falando do Jango e do Getúlio Vargas, aí agora eu tô fazendo campanha liberal. Enfim. Olha, o Kel mandou uma pergunta no chat. Se vocês tiverem perguntas para no chat, pode mandar também, gente. Melhor seria o PDT ter candidato em 26 ou apoio a alguma coligação é o mais comum de acontecer? É que eu quero que o Ciro venha presidente. Embora de novo, talvez ele não venha. Acho que o nosso projeto foi muito bem cravado. Então eu não consigo imaginar que uma coligação possa não acontecer. Mas levando em consideração que o PDT sai como o segundo partido que mais tem gente no Congresso Nacional, ainda que tenha diminuído, e que lá em 20 a gente saiu fortalecido dessa campanha de prefeituras, eu acho que o PDT tem espaço ainda para conseguir apresentar uma nova candidatura de cabeçar, né? E aí tendo a noção de que o PDT sempre que apresentou candidaturas encabeçando, foi chapa pura, foi só o Ciro, todos, porque a gente toca em interesse que ninguém quer tocar, né? Esse é a coisa do sistema que muita gente fala. O Gui, e aí Gui, salve pra você, espero que você esteja bem. Você perguntou aqui, ó, se o PT concordar, o PDT apoiou antes do PT, concorda? Eu acho muito difícil o PDT estar junto com o PT de novo, por uma série de motivos. A campanha deixou muitas rusgas, as ideias são diferentes, e o PT só aproxima os partidos para que ele consiga cooptar eles e depois acabar. É só olhar o que aconteceu com o Freixo, com o Flávio Dino,
com o Molon, uma série de outras lideranças. O que aconteceu no Rio de Janeiro, vamos só lembrar. O Molon é candidato ao Senado há muito tempo, pelo PSB, era candidato. E aí o Lula puxou o Freixo do PSOL pro PSB para ser candidato ao governo. Daí o PSB tinha candidato ao governo e a Senado. O Lula não aceitou, porque eles ficam falando, foi o PT do Rio de Janeiro. O Lula também comanda lá. O Lula não aceitou, e aí tiveram 2 candidatos ao Senado de campo progressista, que foi o Molon e o Siciliano, que na verdade de progressista, segundo meus colegas do Rio Cariocas, não tem nada. E aí a soma do Molon com o Siciliano teria ganhado no Romário, teríamos um senador eleito pelo Rio de Janeiro a menos bolsonarista, né? Mas não, o PT foi lá, enfiou a candidatura, deu no que deu, agora estamos Molon e Freixo sem mandato. Então essas diferenças do PT e do PDT, elas são muito cruciais assim para entender a relação que eles vão ter, né? A próxima pergunta que me enviaram aqui foi política, ou seja, falar sobre política, oposição ao possível governo Lula, fazer o que quiser, a gente se segue. Obrigado, Demétrio. Eu já estou defendendo desde agora que o PDT atue como oposição ao governo Lula. Porque, de novo, as ideias, a não ser que o Lula assim, radicalize de uma maneira absurda, mas quem tem Alckmin na vista eu não consigo ver radicalizando a ponto de enfrentar a taxação de grandes fortunas, né? Não vejo o Lula querendo fazer isso, portanto, não vejo o PDT junto com ele fazendo isso. E aí, galera que tá assistindo, vamos ver que o PT destruiu o PSB desde 2018, o PSB parece... Isso é muito louco, assim, o PSB era um partido que tem renome, né? Mas ele foi, desde 2018, abraçado com o PT só decaindo. Em 2020, quando ele abraçou o PDT, a rede naquela aliança, cresceu, fez 6 capitais, sabe, junto e afins. E agora vem com o PT em 22, cachorrinho do PT, porque estava lá com o Lula, eles não fizeram, acho que fizeram 14 deputados. Eles tinham mais deputados que a gente, que o PDT. Agora tem menos. Então, o PSB precisa de alguma coisa a ver o que está acontecendo ali, né? Yas, que maravilha. Gente, a Yas está nos assistindo. Que maravilha ter uma vereadora aqui com a gente. A Yas é vereadora aqui de Foz do Iguaçu. É a vereadora mulher mais jovem ali da história de Foz do Iguaçu, inclusive. E eu fico muito feliz que ela fez um trabalho muito importante com a comunidade LGBT. Ela sempre falou pra mim, que ela não sabia o que ela ia fazer, ela só chegou e percebeu a necessidade e abraçou as pautas que já tinha e conseguiu levar uma representação para além de jovem e mulher lá dentro, também levar a gente, que é a galera LGBT, que quer, enfim, ter espaço dentro da Câmara de Vereadores, né? Então, muito obrigado de novo por isso, Yasmin. Caiu a conexão de ouvir a resposta. Você pode assistir depois. Eu não fico nem um pouco triste. Pode ver depois toda a live, vai estar disponível. Tá de boas. Vamos ver aqui. A próxima pergunta que me mandaram é: tô rezando pro Ciro não decepcionar apoiando o Lula. Gente, pra quem ficou surpreso com o Ciro apoiando o Lula, é porque talvez não conheça a história dele. Em 2018 foi exatamente a mesma coisa que o Ciro fez. Ele disse que era contra o Bolsonaro e ficou alheio à campanha, assim, que eu acredito que é o que ele vai fazer também. É a história dele. Tem muita gente falando, o Ciro poderia ter pegado, sabe, não precisava ter falado que ia votar nesse ou naquele, porque dissesse que ia votar nulo. Essa não é a história do Ciro. Ele nunca abdicou num segundo turno. Sabe, podia ser Aécio, Dilma, podia ser quem fosse. Ele sempre estava se posicionando porque é aquela coisa de acreditar que no segundo turno é o menos pior. E nesse caso, né, isso é uma coisa louca. O Lula, para ser bom, ele precisa competir no segundo turno com a pior pessoa do planeta Terra. Aí ele consegue se eleger. Enfim, triste. Fala sobre quais os rumos políticos que você vai seguir agora que a campanha acabou. Então, eita, que a minha cadeira abaixou aqui, só um minutinho. Voltei. Primeiro que eu não sei, tem uma galera falando de querendo que eu saia candidato em 20 agora, próximo. Porque tá fazendo muito barulho, vocês me avisem, por favor. Eu trabalho com comunicação, trabalho com jornalismo e acho que eu gosto de fazer isso bastante. É o que eu quero agora, meu mestrado, terminar. Não tá nos meus planos completamente, mas uma pulguinha traseira foi colocada. Não vou mentir, não. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Eu prefiro construir desde agora e lá decidir se alguma coisa vai acontecer ou não, mas não parar de construir, sabe? Porque no fim das contas é a construção que dá pra gente os bons resultados. Aqui, minha trajetória acadêmica. Eu sou professor, eu sou formado pelo magistério. Na verdade, eu morei em Capanema, aqui no Paraná, que é uma cidade com 18 mil habitantes. E aí, no ensino médio, eu fiz profissionalizante. Eu fiz 4 anos de magistério. Cheguei a dar aula para crianças em creches, de ter aula também como professor
até o 5º ano, que na época era a 4ª série. E depois disso eu queria fazer letras, passei em letras aqui na UNILA, na Federal de Integração Latino-Americana aqui de Foz, mas também passei na Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em jornalismo, que era o que eu queria fazer. Então eu fiz comunicação social, comunicação e jornalismo lá em Santa Maria, trabalhei com iniciação científica, estudei jornalismo de fronteiras, fiz um intercâmbio para o Chile, então eu estudei na Universidade de Santiago do Chile, bancado pela universidade, porque eu não sou uma pessoa que tem dinheiro para bancar intercâmbio. Fui pro Chile, morei em Santiago 6 meses, depois consegui um outro intercâmbio para a Federal de Pernambuco em Recife, estudei em Recife também outros 6 meses, foi em 2019, e voltei para Santa Maria, terminar minha graduação, fiz um TCC que falava um pouquinho sobre medo, segurança pública, telejornalismo, e ingressei no mestrado. Então eu estou no mestrado agora, fazendo mestrado em Relações Internacionais e Integração, aqui na minha cidade, na Federal de Integração Latino-Americana. É um dos meus objetivos algum dia ser, sabe, doutor, essas coisas todas, mas vamos ver o que vai me dar. Ainda é um projeto de longo prazo. O Júnior Sigilo, Júnior, como assim? Ele falou de fazer podcast. Aparentemente as pessoas gostam muito de podcast. Então quem não estava no início, lembre, eu tenho um podcast. Faz o 12 aí, é o nome do podcast. Arthur, olha, na sua visão depende da gestão do PT, ou vocês podem ganhar força e se tornar um monstro. Sim. Se o PT fizer muita cagada, e é por isso também que eu defendo que o trabalhismo, que o PDT esteja fora do governo, o Bolsonaro vai ficar mais forte. Seja pelo Bolsonaro, seja por pai, por filho, seja por quem seja. Então a gente precisa que o PT faça um governo bom. Eu não acho que isso vai acontecer, eu acho que é uma tragédia anunciada. Então o PDT tem que estar ali para conseguir pautar que existe uma esquerda que não é o Lula, que eu não considero também de esquerda, que não é o Lula, pautando o debate, porque senão o Bolsonaro vai tomar o espaço da oposição e aí acabou pra gente quando chegar 2026. Então a gente precisa construir uma oposição diferente do Lula, do que é esse reacionarismo do Bolsonaro, sem dúvida alguma. Não devemos votar no Lula. No fundo, sabemos que é necessária uma inovação. O que eu vou te dizer? Eu escrevi um texto sobre isso, inclusive, para quem quiser ler, tá no Clube Dever da Esperança, no blog, que eu respeito todas as pessoas, em função de tudo que eu vi, em função de tudo que a gente tem passado nos últimos anos, que estiveram ao lado do Ciro e que queiram anular o voto. Mas votar no Bolsonaro não. Esse é o ponto. Só votar no Bolsonaro não. O resto vocês fazem o que vocês quiserem. Eu acho que tem liberdade. Pra mim, segundo eu mesmo, eu respeito que vocês façam o que quiser. Ainda que, Lucas, você não consiga votar no Lula. Se você não consegue votar no Lula, anule sua voto. Que aí a gente que for votar no Lula ganha a eleição. Mas assim, não vota no Bolsonaro. E pensa também até o dia 30, entendeu? Pensa no que você vai fazer e afins. Eu não vou negar que a minha vontade de apertar 12 na urna e deixar a urna fazer o que ela quiser também é muito grande. Mas, de novo, até dia 30 ver o que vai acontecer. Aqui, Arthur. Você é a favor do plano de divisão nacional? O Nordeste precisa de emancipação. Plano de divisão nacional, eu não gosto da ideia de dividir o Brasil, porque eu gosto muito do Brasil. Uma das coisas que eu mais sou encantado é o fato de que o Brasil são vários Brasis diferentes. Então, eu morei aqui no Paraná, eu morei no Rio Grande do Sul e é muito diferente. É louco isso, porque as pessoas falam do Sul como se fosse uma coisa só, e não é. Como também falam do Nordeste como se fosse uma coisa só. Eu conheço mesmo Pernambuco, e fui pra Alagoas, conheci alguns lugares lá, muito diferente e encantador. Tanto como eu sou encantado em a ideia de ir pro Nordeste, de ir pro Norte, de ir pro Mato Grosso do Sul também, é um lugar que fiquei muito interessado em conhecer, já que, né, sai candidata a rodo de lá. Eu não gosto da ideia de dividir o nosso Brasilzão não, hein? Eu acho muito legal. Tati, olha, Tati tá assistindo a gente, jornalista, consultor de turismo, lindo, obrigado. Sim, eu também trabalhei como consultor de turismo aqui em Foz. Eu vendia apartamentos de multipropriedade, que é uma área muito interessante, diga-se de passagem, tanto para você ter quanto para você trabalhar. Assim, e pode ser que eu volte, não sei, vamos ver o que vai acontecer. Luffy, qual a tua idade? Um abraço. Oi, Nanda, eu tenho 25 anos. Faço aniversário no dia 16 de agosto. 16 de agosto, que inclusive é o aniversário da Madonna também. E é o aniversário da morte do Elvis Presley. Então tenho 25 anos. Quantos anos tu vem? Fez tudo isso? Eu tenho 25, como eu já falei. Eu também, quando eu falo essas coisas, eu até brinco com as pessoas que eu também gosto de falar muitas línguas, né? Então sou uma pessoa de 25 anos que eu falo português, espanhol e inglês. E eu arranho um pouquinho de francês e italiano, assim. Mas eu arranho bem arranhado mesmo. Não é um negócio que eu sei fazer, mas a universidade pública meio que me permitiu isso, então eu aprendi o máximo que eu podia. Luffy, tá virando muito voto pro Lula. Não sei.
responder essa pergunta. Eu acho que eu não sei responder essa pergunta, Maxwell, eu não sei mesmo. Como a música que tá aqui, o Andrei, como a música tá na hora de olhar pro Ciro, tá na hora de tomar boa olhar pro PDT e ajudar a renovar o partido? Sim, eu imploro pra vocês, com uma pessoa que é afiliada ao partido. Se tá dando errado, se deu errado em 2018, se deu errado em 2000, agora, alguma coisa foi feita de errado. Eu não sei diagnosticar o que é, mas em muitos sentidos alguma coisa tem que mudar. E só muda quando pessoas novas chegam e também colocam sua voz. É mais do que ter um gato pingado gritando e um monte de antigo ali tentando fazer as coisas do mesmo jeito. Então você que está assistindo e não é afiliado ao partido, e já quer que o Ciro seja candidato em 26, ele só vai ser candidato em 26 se você entrar no partido e falar assim, vamos fazer o Ciro candidato. Porque senão entra um monte de traíra, como aconteceu agora, e aí a campanha fica fragilizada. E não precisa nem ser PDT, minha gente. Eu acho que na verdade precisa. Mas se você se interessa por militância política e quer ajudar, você tem que se filiar no partido. Institucionalmente. Tem gente que não acredita, tá, ok. Mas eu acho que é a principal forma da democracia a gente conseguir fazer com que as coisas andem. Porque o partido não é também só não é só um artefato para eleição, entendeu? O partido, na minha humilde opinião, e é o que eu quero tentar fazer aqui em Foz do Iguaçu, é uma maneira de ajudar as pessoas de realmente estar de forma popular construindo. A eleição ela é reflexo do que você construiu durante o tempo. Então o partido tem que ser uma arma mesmo do povo, para que eles possam conseguir utilizar, seja para, sei lá, combater a fome na prática mesmo, de evento, de seja o que for, também combater institucionalmente. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Olha minha canequinha do Ciro TV, muito maravilhosa. E mais uma boa no PDT e menos João Santana. Eu prefiro não opinar do meu chefinho. Eu só digo que ele é maior do que a gente imagina, assim, em muitos sentidos. Mas eu vou parar aqui porque é isso. Oi, Luffy, o que tu achou da entrevista que o Luffy deu hoje? Eu não assisti a entrevista do Luffy, então eu não posso opinar. Mas eu acho que o Luffy merece muito mérito por ter segurado a candidatura do Ciro todo esse tempo. E, enfim, acho que poucos lideranças partidárias que não fosse o Luffy não fariam isso. As igrejas, o Arthur aqui, a Assembleia de Deus, estão punindo seus fiéis que votam Lula. Ajude essa pauta de suas redes. Estou vendo que as igrejas estavam usando o bolsonarismo e agora o Bolsonaro começou a usar. É muito triste que a gente esteja vendo a religião do povo sendo utilizada para voto, sabe? Tá virando uma guerra santa. Eu de verdade, eu não sei como combater isso. E vendo que as pessoas estão discutindo, de novo, quem é maçom, quem é satanista, quem não sei o que, eu fico mais triste ainda. Inclusive, pré-resultado da campanha, saiu pesquisa dizendo que o público do Ciro Gomes era o público que mais rejeita, cerca de 71%, essa aproximação da religião com a política muito fortemente. E eu concordo, porque eu rejeito isso de alguma maneira. Não é como se os religiosos também não tivessem que ter representações. Mas olha o que está acontecendo. O Bolsonaro está usando as igrejas evangélicas para conseguir voto. E a gente tem que parar ditos de esquerda, de negar isso e começar a ir atrás dessa galera e entender o que está acontecendo. Porque a gente ficar nessa simplificação de que é só o manda e outro obedece, aí a gente vai perder essa galera mesmo. Vamos ver o que mais tem aqui. Gui, acho que o João Santana não fez bem pro Ciro? É outra pergunta que eu também não sei responder. Eu acho que alguma coisa foi feita de errado. Né? E aí tem uma relação Ciro, tem uma relação Lupe, tem uma relação João Santana, os líderes de campanha, quem coordenou, quem não sei o que. Muita coisa foi louca nessa campanha, assim. Mas eu dizer que o João fez bem pro Ciro, fez mal, não sei dizer. Mas assim, o mérito dos dois, né? Um cara é um marqueteiro incrível, no sentido de que tem muita história, o Ciro também. Só a gente teve esse resultado, infelizmente. Vamos ver aqui, apesar do pesar, o PDT foi o partido mais leal ao Ciro em toda a sua vida. Isso é verdade. O Ciro ajudou a fundar a PSDB, o PSDB traiu a causa de ser um partido de centro-esquerda. O Ciro esteve no PSB, o PSB passou a perna no Ciro mais que uma vez. O PDT, no mínimo, ainda que com algumas traições, e elas têm que ser nomeadas. Vejam um vídeo do Cabo da Ciolo falando sobre isso. Ainda que com tudo isso, eu acho que ele conseguiu se sustentar e criar uma base dentro do partido. Mada, falta conteúdo no segundo turno. Quais as propostas até agora? Pois é! Alguém me diz, qual é a proposta deles? Porque é isso, virou uma guerra santa agora as coisas estão acontecendo.
Lula, se você estiver me assistindo, Lula, defende as propostas do que o PDT deu, do Projeto Nacional, a educação integral, sabe, tirar o nome das pessoas da SPC, o novo Código de Trabalho e qual foi a outra mesmo? A renda mínima universal. Pronto, faz isso, Lula. Não fique em Guerra Santa, vai lá e taca as propostas, porque é do PDT, é do Projeto Nacional? É, mas pra fazer esse segundo turno ser menos do jeito que tá sendo, eu imploro. Marcos, seu look, você parece ser uma pessoa muito legal. Onde eu clico pra ser seu amigo? Ah, obrigado. Deixa eu pensar como responder isso. Interage comigo no Instagram, embora eu sou péssimo respondendo as pessoas no chat. WhatsApp eu sou terrível, quem me conhece sabe. Mas me convide para visitar a sua casa. Quando eu digo casa, eu digo cidade. Eu tenho muita vontade de conhecer o Brasil inteiro, então me dando assim, me dando moradia e talvez comida também, eu vou te conhecer sem dúvida nenhuma. Eu vou aqui, ó, para as perguntas que vocês mandaram na caixa de perguntas há uns 2, 3 dias, tá? O que me perguntaram aqui também? Vamos lá, então, pré-campanha para o Ciro, não podemos deixar morrer. Eu acho que sim, só que é mais do que pré-campanha para o Ciro. De novo, 2026 é uma incógnita. Pensem que em 2018 a gente não imaginava que teria uma pandemia e de repente teve. Então eu acho que uma incógnita vai acontecer. O nosso trabalho e de novo, aí é menos de ser militante partidário, eu não sei, entendeu? Amanhã eu posso entrar numa rede de televisão, numa rádio, não sei o quê, e não militar. Ou uma pessoa pode sair de lá e vir militar. É sobre as ideias, entendeu? Porque em qualquer conversa você consegue inserir as ideias. Em qualquer uma delas, sem ser uma conversa que seja de campanha política. Se você estiver, por exemplo, conversando com algum amigo, você fala que lá tá caro a comida, eu consigo tranquilamente falar que a gente pode criar estoques regulatórios, que é para conseguir fazer uma volta nessa dolarização da comida. Se alguém fala que a gasolina tá cara, eu posso tranquilamente falar como baixar o preço, que é mudando a política de preço da Petrobras. Então é mais do que simplesmente fazer campanha, a gente está repassando ideias. E acho que essa é a lógica de fazer essa pré-campanha para que não acabe agora o projeto nacional. O Luiz, eu tô com muita saudade do meu amigo Luiz, um beijo aqui de Maresias. Ele falou pra falar sobre turismo. Então, como eu trabalhei com turismo, gente, eu sei um pouquinho, alguns destinos, algumas manhas, algumas coisas assim. Então, até se vocês gostam, me avisem, que eu sei falar sobre turismo. E Foz é uma cidade muito turística. Também pretendo gravar alguns videozinhos mostrando como é que é a cidade, coisas que dá pra fazer aqui, que de fato é muito legal. Eu sou apaixonado por Foz. E com toda a modéstia, eu escutei muito lá em São Paulo que é a cidade mais linda do Brasil. Eu talvez possa concordar, assim. Tem lá seus problemas que eu moro aqui, né? Mas é muito bonita mesmo. É uma pergunta, olha. Como se sentiu dia 2 de outubro no final da apuração dos votos? Eu fiquei desanimado. Eu fiquei... como é que eu me senti no dia 2 de outubro na apuração dos votos? Eu fiquei, acho que, desanimado também. Putz, aqui desanimado eu acho que é uma boa palavra, assim, sabe? Porque eu passei os últimos 5 anos divulgando o projeto do Ciro e eu tenho certeza que eu consegui fazer muito mais pessoas olharem para as ideias dele e gostarem. Mas foi tão cruel a campanha de agora 2022, foi tão pouco politizada, teve pouco debate, sabe? Teve pouco encontro. Foi tão essa coisa, que eu acho que sufocou e teve isso. O primeiro turno pareceu um segundo turno. É por isso que todas as candidaturas, assim, além de Bolsonaro e do Lula, ficaram tão pequenas. Porque os caras botaram na cabeça das pessoas que era agora ou nunca, era agora ou nunca. E elas simplesmente esqueceram que dá pra votar em alguém com proposta, né? Então eu acho que eu tentei compreender rápido o que aconteceu. Só fiquei muito triste, assim. Acho que o Ciro não merecia o que aconteceu. Eu gostei de como a Simone se colocou nos debates. Eu também acho que ela deveria ter tido mais destaque. Mas enfim, né? O que eu vou dizer das coisas sendo assim no Brasil. Olha só, deixa eu ver mais mensagens aqui. Por que tem petista que diz que o Lula ainda é inocente? Como rebater esse comentário com fatos? Gente, o Lula não é inocente. Por muita coisa. Primeiro, vamos macro. O Lula, pra mim, é o pai do Bolsonaro. Pai e mãe do Bolsonaro. Porque não tem como dizer que um cara que ajudou, governou e colocou uma pessoa lá pra governar durante os últimos 14, 15 anos, na época antes do Bolsonaro, não é responsável por esse ato de reação do povo que foi a eleição do Bolsonaro. Porque basicamente isso. O povo ficou puto, falou, vou votar no Bolsonaro porque eu não aguento mais o PT. Aí o Lula não é responsável por isso?
Só por isso o Lula pra mim já é inocente, pensando a nível de historicidade, seja lá o que seja. Mas mesmo nas acusações, ele teve prescrição de pena. Ele não teve de fato a anulação, ele não teve de fato o julgamento e dito, não, você é honesto, você não cometeu esse crime. A maior parte foram prescrições de pena. Então, só por isso já dá pra dizer. Inclusive tem um vídeo, pra quem não viu ainda, que eu tô publicando coisas no meu canal no YouTube agora. Sim, estou fazendo isso. Tem um vídeo onde eu tô discutindo com uma lulista na Avenida Paulista, que ela se diz advogada, e ela começa a jogar isso pra cima de mim, e eu converso e falo com ela, não, ele foi prescrição de pena, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e ela não sabe me responder, porque no final das contas é isso, não foi anulado nada, nada mesmo. É tipo o fake news do Bolsonaro, isso daí também. Renata, Luffy, você é show, vem pra Salvador. Eu quero muito pra Salvador. Salvador é tipo a próxima capital do Nordeste que eu quero conhecer. E eu tô muito ansioso pra ir pra Bahia, porque eu conheci muita gente maravilhosa da Bahia, inclusive a nossa vice, Ana Paula Matos. Eu tô com muita vontade de passar o carnaval aí. Me falaram que ficar atrás do trio da Ivete Sangalo é uma coisa que é uma experiência que você tem na vida e nunca mais esquece. Então certamente vou estar indo. Então o Lula não foi corrupto? Não, o Lula foi corrupto. Eu não consigo acreditar que o Lula não foi corrupto. Porque de uma ou outra. Primeiro que ele tinha braço direito envolvendo dinheiro, ele tive, sabe, mensalão, petrolão, tudo que aconteceu, o Lula tava lá. E ou o Lula é corrupto também, pegou a grana, fez alguma coisa, ou ele é incompetente. Porque como é que alguém passa 8 anos no governo, depois bota um poste, depois não sei o que, e rouba, e o cara não sabe? No mínimo, a gente tem que achar isso estranho. É como acho dizer que o Bolsonaro não sabe o que acontece com o dinheiro do orçamento secreto. É óbvio que ele sabe, né? Então, tem um pouquinho de ingenuidade em acreditar que o Lula é santo. Vamos para a próxima pergunta aqui. Sair às ruas igual a MBL, só que com nossas ideias nacionalistas e questionar. Igual a MBL, ele falando ali, não necessariamente, mas sim, porque a coisa é mobilizar. A gente tem que ter noção de que não se constrói partido, não se constrói as coisas, não se constrói um projeto nacional sem as pessoas na rua, sem conseguir falar com elas. Então o MBL ele é muito bom nisso, porque tem tanto uma estratégia para as redes sociais, quanto nas ruas mesmo. Então os caras saem, eles fazem esse tipo de ação. A gente tem que fazer também. Só que, de novo, com essas ideias trabalhistas, com as ideias nacionalistas. Tipo, chegar e falar assim, meu anjo, vem cá, que eu vou te ensinar como é que a gente taxa grandes fortunas para criar uma renda mínima pro povo. E ir pras ruas falar disso. Não, tipo, eu fui falar disso, fui escrachado. Né? Foi tipo assim, porque você é um cirista, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pois eu continuei falando, falei, vou taxar grandes fortunas, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então esse reparte de ideias é a mobilização que a gente tem que estar fazendo o tempo todo. Pri, Luffy, você acha que o Ciro se aposenta da carreira política ou tenta algo em 26? Eu acho que a gente precisa dele em 26. E conforme as coisas forem chegando, ele pode, nessa necessidade, vir conosco. Mas eu, de novo, como ele passou por tanta coisa essa campanha, eu não consigo ver ele indo atrás da coisa que ele falou, que talvez ele se aposente mesmo. O fato é que a gente talvez precise dele e aí eu acho que eu vou lá e pego ele pela cabeça dele calva e ele vai ser presidente, sim. Olha só, aqui temos mais perguntas. Mano, tu é mais perto do Ciro da Gisele, pelo amor de Deus, pede pra não desistir do movimento que eles criaram na internet, as lives, o canal, tudo, pelo amor de Deus, não desistam. Pois é, meu único pedido. O meu único pedido pro Ciro e pra Gisele hoje é que eles não deixem de fazer a Ciro Games. A minha mãe chegou a falar pra mim, a mãe tem 50 anos, e falou pra mim que ela adorava assistir o Ciro Gomes toda terça-feira. Toda terça-feira. Meu padrasto ia votar no Lula no primeiro turno, não votou, porque ele assistia a Ciro Games, gostou das ideias do Ciro. Então assim, Gisele, se você estiver me assistindo, não para com a Ciro Games. Tudo bem ter férias, mas a Ciro Games é assim, a Ciro Games é a joia, a grande joia da turma boa, assim. A gente precisa da Ciro Games, e se não tiver, a gente vai fazer um movimento de Ciro Games. E se você que estiver assistindo aí, e for pessoa que trabalha na produção da Ciro Games, porque eu sei que tem, eu conheci vocês, você trate de se preparar para trabalhar sim, porque a turma boa implora por uma Ciro Games. É isso mesmo, Kainan. Ciro Games perfeita. Klebin, eu sou muito sulista mesmo. Sou muito sulista, vai chorar? Sou bastante sulista mesmo. Não gosto quando as pessoas falam mal de sulista, porque eu também falo mal de sulista, inclusive, né? Mas eu sei falar mal de muita gente, de muito lugar do Brasil, e você não me venha pra cá, seu cearense, agora governado pelo eu humano. Brincadeira, Kleber, te amo. Visitem o Sul. Eu acho que vocês têm que vir pra cá ver as cataratas do Iguaçu, e aí vocês não vão conseguir sair daqui falando mal
de um lugar tão bonito, assim. Tem uns probleminha, mas é muito maravilhoso. Próxima pergunta. Tira a roupa e mostra pra gente seu gostoso. Eu não vou tirar a roupa, gente. Isso não vai acontecer aqui numa live, assim, sabe? Quem sabe algum dia na minha vida eu possa querer ganhar em dólar e aí eu crio um OnlyFans trabalhista de fato, assim, sabe? O Lucas falou sobre direitos LGBTQIA+. Eu, inclusive, para quem não conhece, eu tenho uma página que se chama @Diversidade Fronteira. Diversidade em espanhol, então é diversidade, sem o E, fronteira. Que é uma página que fala sobre a comunidade LGBT da Tríplice Fronteira em 2 línguas. Então eu produzo conteúdo bilíngue dentro dessa página. Eu estou sempre falando sobre os principais acontecimentos aqui da fronteira LGBT. Ela também é paradinha, mas vai voltar a acontecer, entendeu? Vai voltar a ter coisas. E eu acho que a coisa de falar sobre direitos LGBT é fundamental para mim, porque eu sou uma pessoa LGBT, né? E eu não gosto da maneira como parte desse dito campo progressista brasileiro usa nossas pautas para conseguir voto, e aí quando chega lá não fazem porcaria nenhuma. A história do PT é de arrombo com a classe LGBT. Eles gostam de manter a gente perto só na hora do voto, porque na hora de ter poder eles dão para fundamentalista ser religioso, como fizeram. E como o Lula promete vai fazer abraçando o pastor Isidoro na Bahia, que é o cara que falava de cura gay. Então, falar sobre pauta LGBT, para mim, é o auge, por uma série de motivos, por autodefesa, porque tem que ser dito para defender os meus, mas também porque a gente tem político aí que banca o grande defensor do esquerdismo de Coela e quando chega lá não faz nada. Né? Senhor Lula e senhor PT, e senhor PSOL, que fica junto com o Lula e com o PT, passando pano para tudo que fazem. Enfim. Kleb, para de maltratar, cara. Preciso me lembrar de uma. Ai, meu, olha, o que eu não tenho moral pra falar, porque aqui no Paraná a gente elegeu o Ratinho em primeiro turno. Então, assim, meio que a gente tá nessa, né? Ratinho, humano, eu não sei nem dizer quem foi pior. Rido Farias Souza. Se o Ciro aposentar, é necessário formar novos quadros jovens capacitados para defender o PND. Sim. E aí, nesse sentido, eu acho que a aposentadoria do Ciro, ela não vai acontecer publicamente. Então, o Ciro não vai se enfiar numa jaula e não sair mais. Por isso que ele quer dessa coisa que eu falei, que é da importância de ter Ciro Games, de ter essas outras coisas acontecendo. Ele vai continuar orientando os jovens e eu acho que ter estabelecido a própria Ciro Games é um ambiente ótimo para isso. Faz lá na casa dele, faz onde quiser. Eu quero o estúdio de antes, porque achava bonito. Mas acho que é um momento onde ele não vai se aposentar, porque vai estar orientando os jovens mesmo. Você acha que deveria ter mais políticas específicas para a população negra no PND? Acho. Mas também é que sim. Acho que primeiro que tem que ter específicas, porque as questões específicas é o que fazem as nossas fragilidades serem sanadas, né? Mas como o PND, o livro, que... Deixa eu ver... Olha só esse livrinho aqui, que lindo. O Projeto Nacional de Desenvolvimento, ele fala claramente sobre como a gente acabar com a pobreza no Brasil e sobre como acabar com questões estruturais que afetam muito mais a população negra no Brasil, né? Então toda a população negra tem problemas, todo mundo tem seus problemas, mas quando a gente pega a fragilidade, né, como as pessoas são mais frágeis socialmente, a maior parte, por uma questão histórica, racismo, cultural e afins, vem da população negra. Então, nesse sentido, o PND ele consegue falar sobre todas essas coisas. Mas eu adoraria que o Ciro lançasse uma segunda versão, porque como ele fala sobre muita coisa aqui, tem coisa que não dá para aprofundar tanto. Por exemplo, eu adoraria escutar o Ciro ler, no caso, falando mais sobre sustentabilidade no projeto. Ele deixa os pontos muito claros, mas é que a gente sabe que o Ciro tem muita capacidade e profundidade em tudo. E aí, como no livro não dava para ser uma bíblia, ele foi colocando umas pitadinhas para instigar a gente. Inclusive, olha aqui, eu tenho... Aqui, olha só. Tá vendo? Vocês estão vendo essa assinaturazinha aqui? Se alguém puder me dizer o que tá escrito, eu vou ficar muito feliz. Mas eu não tenho ideia. Sei mais ou menos tá escrito Ciro Gomes e meio que isso, sabe? Até a Damares que eu estou criando uma lei anti-homofobia e o Lula não. Pronto. É isso daí. Arthur, o dito identitarismo, assim, que essa é a coisa. Queria ser um espantalho do que é o identitarismo. Pra mim é basicamente essa lógica liberal de que se esquece que as pessoas trabalham, que elas têm emprego, que elas têm vida e foca extremamente na identidade delas como maneira de que aí, vamos lá, agora a Itália acabou de eleger uma primeira-ministra fascista. A gente vai dizer o quê? Mulheres no poder? Ah, não. Finalmente uma fascista, uma mulher fascista, agora as menininhas vão se olhar no espelho e dizer, eu também posso ser fascista. Acho que não deslocar tanto, de maneira que a gente entre muito nesse liberalismo
sem lógica, de só você por você, e passa a pensar no coletivo, mas lembrando que o coletivo tem identidade, né? Eu sou a pessoa LGBT, tem outras pessoas LGBT. Tem mulheres que precisam se andar com mulheres, então é muito mais complexo. Olha só, o THG_GHT, nunca vou esquecer dessa humilhação que esse bando de fanáticos vai me fazer passar por eu ter que votar no Deus inquestionável Lula. Pois é, a que ponto chegamos, né? A Ciro TV também tem que continuar, eu também acho, Bruna, sinceramente, porque eu gostei muito da Ciro TV, mas não vou criar esperança, porque tem uma questão de estrutura, uma série de outras coisas, assim, sabe? Eu acho que passando uma semana, 2 semanas, passando o segundo turno, aí pode ser que a gente tenha algumas coisas mais concretas mesmo. O próprio João Santana falava muito, olha, fofocas de bastidores. O João Santana falava muito sobre ele estar de verdade na campanha por acreditar nas propostas, por acreditar muito nas ideias e que ele se encontrou ali. Então eu imagino que ele possa continuar trabalhando com o PDT em uma série de motivos, e a Ciro TV é cria dele, então acho que ela pode continuar. Abraço, Luiz, forte abraço para você também. Crato Ceará, também quero muito pro Ceará. Mas vamos voltar para as perguntinhas aqui, porque eu também não quero molar muito tempo vocês, está terminando a live, vamos então aqui. Falaram, o Luan, meu presidente estadual, mandou para mim, meu vereador. A campanha tá pesadíssima, gente, tá pesadíssima. Será que vem aí? Vamos ver. O Alves falou sobre a possível união de Ciro e do Lula. A gente comentou isso logo no início da live. É completamente esperado que o Ciro apoiasse o Lula, porque é uma questão de história mesmo. Quem conhece a história do Ciro sabe que ele sempre teve ao lado da democracia. E por isso que eu fico tão puto vendo e lembrando que teve Felipe Neto, que teve o UOL, que teve tudo quanto é jornalismo tentando associar a figura do Ciro ao bolsonarismo, quando ele nunca fez isso. Nunca. Sempre falou que o Bolsonaro era um bandido, com todas as letras. Era o que mais acusava a corrupção do Bolsonaro, porque o Lula não tem moral pra fazer isso. E os caras estavam me lançando que ele era linha auxiliar do bolsonarismo. Doidos. Completamente loucos. E aí o Ciro vai lá e é isso, entendeu? A coerência, mostrar quem que ele é. Então, de novo, quando aconteceu, eu não esperava menos do Ciro que não fosse repetir o que ele fez em 18. Dizer que é contra o Bolsonaro e simplesmente não sair fazer campanha pra bandido. Aqui o Andes Fontes, olha, gostaria que comentasse sobre o PDT a nível estadual, a situação de cada estado. No Rio Grande do Norte é desastroso, presidido por Carlos Eduardo, um oportunista ex-bolsonarista. Então, o PDT tem essa coisa assim tem essa coisa do ser um partido nacional, e ser um partido que, depois da morte do Brizola, teve que, de muitas maneiras, se reunir em torno dessas questões estaduais para conseguir se manter. Então a gente tem discrepâncias dentro do PDT. O PDT do Rio Grande do Sul é muito diferente do PDT do Rio de Janeiro, que é muito diferente do Rio Grande do Norte, e assim vai indo outras questões. Eu acho que, de novo, aí a importância de quem está assistindo e de você que está assistindo entrar, de fato, no partido. Se você também concorda comigo que é um lixo, a gente só vai mudar isso juntando um grupinho de 5, 6 pessoas e entrando, pegando na mão e fazendo. É basicamente essa lógica. Porque se a gente reclama e o cara continua lá fazendo errado, como a gente tá vendo que tá fazendo errado, aí no Rio Grande do Norte aparentemente é um exemplo, a gente vai deixar que as coisas continuem. Então ou a gente pega na mão e faz, né? Arranja amiguinho, chama aqui, filia ali. A política, ela é um processo cumulativo. Você vai aprendendo cada dia mais você vai aprendendo. Então, tipo, não adianta você entrar e achar que sabe de tudo. A gente não sabe. E o PDT tem cara figura histórica que se fica babando, assim, escutando falar, só que tem que ser um babando escutando falar, tendo noção de que você também tem voz, que você também pode falar. Então, se tá muito ruim no Rio Grande do Norte, se filia no Rio Grande do Norte, chama os amiguinhos, entra, aproveita que agora muita gente ficou revoltado com o Ciro não passando pro segundo turno e tá querendo se filiar, e tá querendo ajudar, e construa o partido de fato. Construa um movimento primeiro, se caso você não tenha número suficiente para peitar essa galera que tá lá dando cartas e dando cartas errado, fundamento tem um movimento, sabe? Tem um movimento PDT Diversidade, tem o movimento da juventude, movimento negro, tem o movimento comunitário, tem movimento indígena, que não falta, tem mais de 14 movimentos no PDT, funde o movimento, fortalece o movimento, e aí você pode bater de frente com não importa quem seja. Que a partir do momento que você tem base, tem gente, tem ali construído, aí é só fazer, entendeu? E vamos ver, parece que é isso, gente. Essas foram as perguntas que a galera mandou pra mim na caixinha de perguntas. Eu não sabia o que fazer, aí pensei assim, pô, por que eu não posso fazer uma live pra explicar pras pessoas e contar um pouquinho sobre o que elas perguntaram, né? Então pode ser que, a depender do que vocês acharam, eu aceito opiniões. É a primeira live que eu tô fazendo, então assim, aceito todas as opiniões
que forem construtivas, por favor, não me chame de lixo, porque já não chega que os lulistas me chamaram de lixo nessa campanha. Estavam errados, porque de fato não sou. Mas me mandem sugestões, perguntas e coisas assim, porque pode ser que eu apareça mais vezes por aqui, tá bem? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat antes de terminar. O Holanda, como se ele vai falar sobre corrupção com os netos dele? Pois é, como é que ele vai falar? Dizendo que ele não se dobrou para bandido, né? Dizendo que ele fez a campanha dele, que ele continuou trabalhando, 41 anos de vida pública e nunca foi nem investigado por corrupção. Então, ele vai ter moral para conseguir falar com os filhos e netos dele. Kaique, estou muito orgulhoso de conseguir passar para minha bolha as ideias do PND e meus amigos falam de Ciro, uma luta de cada vez. É isso. Se você tá num grupo de amigos e você não conseguiu fazer ainda eles, pelo menos, de novo, porque o voto ele é uma consequência. Se eles concordam nas ideias, esse é o principal. É claro que, na verdade, mentira, o voto é o principal porque é o que elege. Mas entenda o que eu quero dizer. Através das ideias, que eu acho que é o caminho diferente que a gente consegue trilhar para chamar as pessoas junto de nós. Quem mais aqui que mandou mensagem? Tem também o Alane. O Crato foi a primeira cidade a se declarar independente antes da independência. Ah, sim, do Ceará, né? É verdade. O Nordeste, o próprio Pernambuco mesmo, né? Que era um estado que se tornou país antes do Brasil mesmo. Luffy, aqui é só rosa e amor. Eu não sei onde... talvez eu tenha perdido, não sei se você está falando de Salvador, que lugar tá falando, mas se você está falando que é só rosa e amor, maravilha. Que bom pra você, Bruno, nesse lugar aí. E Alane, voltei no PDT aqui no Ceará. Que o PDT do Ceará é um grande exemplo para todo mundo, assim, no sentido de que o grupo político que está lá consegue fazer um bom trabalho, né? Fez e faz um bom trabalho, agora teve um pequeno problema aí, né? Mas a gente compreende o porquê desse problema. A coisa é que quem consegue falar sobre educação no Ceará, quem consegue mostrar que fez isso pro Partido da Educação, é o PDT do Ceará, né? Então, o PDT do Ceará, o PDT do Rio de Janeiro, o PDT do Rio Grande do Sul, tem essas histórias. Aqui em Foz mesmo, o PDT chegou a ter o segundo melhor IDEB do Brasil, que é uma moda educação. Aqui em Foz a gente teve o segundo melhor IDEB do Paraná, do Brasil. Só perdemos para Sobral na época, então também temos alguma história. Bruna, meus amigos também viriam 50, mas o terror eleitoral levou mais da metade. É isso, né? A gente passou por uma eleição que foi muito difícil. E para quem tá assistindo, foi muito difícil. Não vai continuar sendo fácil. Eu não acho que a gente vai entrar num momento maravilhoso do Brasil. É óbvio que o Lula ganhando, o Bolsonaro perdendo, a gente respira diferente, mas o contexto trágico vai ser o mesmo e a gente tem que continuar vigilante. Porque, de novo, tanto pelo nosso próprio bem no futuro, de pensar que um governo Lula desastroso pode trazer o Bolsonaro correndo de novo, a gente precisa ocupar esses espaços e não deixar essa galera crescer mais, que isso seja força, a gente precisa fazer isso. Mas mesmo no governo Bolsonaro, a gente precisa mostrar que existe uma oposição diferente do PT, uma oposição propositiva, uma oposição que consegue não repetir os mesmos erros do lulopetismo, né? Acho que é isso, gente. Então eu vou começar a me despedir de vocês aqui. Eu quero só lembrar que eu estou com o canal no YouTube, então vocês podem procurar lá Lucas da Silva, onde eu vou estar tentando publicar vídeos. Então, e a minha lógica agora de publicação vai ser a seguinte: eu vou ter vídeo diferente no YouTube, vídeo diferente no TikTok, no Facebook, no Twitter, vão ter conteúdos específicos para cada rede. Então eu sugiro que vocês me sigam em todas elas. E, enfim, no YouTube, no TikTok, no Instagram e no Twitter é @lufe_silva. Numa próxima live eu explico para vocês o que é Luffy. E, enfim, me sigam lá, mandem mensagem, vou esperar as opiniões de vocês, tá bem? E a gente se vê por aí. Um beijinho, beijos trabalhistas. E não esqueça de mandar uma mensagem bonitinha pro Ciro Gomes, sei lá. E fica bem. Tchauzinho, gente.